notícia quente sobre a parceria com o Grego. Coisa boa pra gente comentar com vocês. Hoje tem São Paulo em campo. Como assim, Gabriel? São Paulo em campo? Tá maluco? Tem São Paulo em campo. Vamos estar comentando sobre isso e várias outras notícias do nosso querido tricolor paulista. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E rapaziada, o negócio é o seguinte: ontem, sexta-feira, foi mais um dia de treino no CT da Barra Funda. São Paulo aí encerrou a sua preparação para um jogo treino, né? Porque eu falei que hoje tem São Paulo, tem um jogo treino aí, São Paulo e São Bernardo no estádio do Morumbi, tá? Infelizmente não vai ter imprensa, né? Não vou mostrar muita coisa, evidentemente, mas vai ter esse jogo treino aí no estádio do Morumbi, tá? Olha aí. O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira e o técnico Luiz Beldia realizou a última atividade antes do jogo treino contra o São Bernardo, marcado para sábado, às 10 horas da manhã, no estádio do Morumbi, em duelo fechado para o público e também para a imprensa, tá? Então, 10 horas da manhã, São Paulo e São Bernardo, aí no estádio do Morumbi. Infelizmente não tem público, nem imprensa, nem nada. O Zubeldia, pelo terceiro dia consecutivo, seguiu um trabalho tático de 11 contra 11. A comissão técnica também aproveitou a sessão para aprimorar jogadas de bola parada, ofensivas e também defensivas, tá? Sobre o Lucas, tá? Em recuperação de um trauma no joelho direito, o meu atacante Lucas alternou atividades na academia e na piscina do CT. Sob a supervisão dos fisioterapeutas, ele está de fora do jogo contra o São Bernardo, né? Eu já havia comentado aqui sobre isso com vocês. Ele é dúvida ainda para o jogo contra o Sport, que é na semana que vem, né? Semana que vem que é a estreia do São Paulo no Brasileirão, né? Sábado tem São Paulo e Sport no estádio Morumbi. Ele é dúvida ainda para esse jogo, então era evidente que ele está de fora também do jogo treino aí que vai acontecer hoje no Morumbi, tá? Então o Lucas fora aí não vai participar, ele está fazendo trabalhos aí na piscina, né, na academia, nem treinando no campo junto com os outros jogadores, ele tá. Isso desde o jogo contra o Palmeiras, que a gente acabou eliminando, não, que tiraram, né, a gente aí do campeonato. Outros desfalques são o Bobadilha e o Ferrez, que defendem as suas seleções, né, Paraguai e Venezuela, que estão aí disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo, tá? Então não tem Lucas hoje, né? Ele não vai participar, nem o Badilha e nem o Ferrez, são jogadores que estão fora aí desse jogo treino do tricolor. Não vai ter público, infelizmente, mas mais tarde a gente vai ter mais informações sobre o treino, como é que foi, né? Aí vamos aguardar até mais tarde pra gente falar mais sobre esse jogo treino aí do tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos avançando aí, rapaziada, e o negócio é o seguinte, olha só, informação aí do blog do São Paulo sobre o Grego. Além da parceria do investimento em Cotia, a relação com o Marinacks pode proporcionar ao São Paulo uma maior influência no futebol europeu, funcionando como uma vitrine para jogadores do clube, e que abriria portas para futuras negociações internacionais. Isso aqui é muito interessante, por quê, cara? Eu vou dar um exemplo para vocês, né, para quem me entendeu. Não é igual, né, até porque o Marinacks está investindo em Cotia, que é na base do São Paulo, e o Texto é dono do Botafogo, ele comprou o Botafogo, né? Mas acho que dá pra gente usar essa vitrine, dá pra usar como o Botafogo fez. Por exemplo, o Botafogo trouxe o Luiz Henrique, trouxe o Almada e trouxe esses caras falando em levar eles depois pra Europa, né? Isso pode acontecer com o São Paulo, mas pode ser uma vitrine aí pro jogador já também e jogar na Europa. Isso eu acho que é um ponto interessante que tem nessa relação do São Paulo aí com o Evangelos Marinacks. E também pode ser vice-versa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar o Nottingham Forest, que é um dos times do Grego, né, que é o time dele na Premier League. O Carlos Miguel, por exemplo, não joga, nem joga lá. São Paulo quer estar precisando de um goleiro. São Paulo, pela relação que tem com o Marinacks, pela parceria que tem com o Marinacks, pode ter um pouco mais de facilidade em trazer o Carlos Miguel para o São Paulo, ou até ter uma, eu posso falar? Facilidade mesmo, acho que essa que é a palavra, né? Pelo dono do clube ser parceiro do São Paulo, então ele admite que essas relações, né, tanto para jogador vir para São Paulo, tanto para jogador que está no São Paulo e para Europa, pode ser também muito interessante essa relação. Isso acontece muito, né, cara? Gabriel, a questão que o São Paulo vai ser usado de vitrine para jogador ir para Europa, cara, quando você tem esse tipo de parceria, né, ou quando um
um cara que é dono de clube na Europa vira um dono de clube no Brasil, como é o caso do Botafogo, essas coisas acontecem, tá? Não tem como, uma coisa vai ligando a outra, mas também eu falei, pode ser também jogador de algum time dele pra cá, essas coisas acontecem, né? Esse tipo de relação permite esse tipo de coisa aí, como a gente já viu acontecer em outros lugares, como no próprio Botafogo, né? Apesar que o técnico é dono do Botafogo, né? Como eu falei, não é igual exatamente aí, mas essa relação pode proporcionar isso aí, vindas pra cá pro São Paulo e também idas, né? Jogadores para os clubes aí do Marinax, né? Ele tem o Nottingham Forest, que é o mais conhecido, né? Que é a Premier League, a principal liga do mundo. Tem o Rio Ave em Portugal, nem sei como é que tá o Rio Ave em Portugal. E tem o Olympiacos que domina, né, a Grécia lá, tem não sei quanto, quase todo mundo ganha tudo, né? Ganha tudo que disputa, os caras ganham, né? E o Nottingham Forest tá lá quando eu vi, tava em terceiro na Premier League. Então o cara faz um trabalho espetacular, né? Então essa parceria, essa relação com o grego pode render frutos nesse aspecto aí também. Entendeu? Eu peguei o Carlos Miguel só para dar um exemplo para vocês, né? Porque muita gente aí recentemente tá falando, pô, você pode tentar o Carlos Miguel, que não sei o que, tinha que tentar ele. Ontem saiu a notícia que eu vi que o Cruzeiro tava interessado nele, né? E que tava de olho aí, poderia fazer uma proposta aí. É isso que eu falo, por exemplo, o Cruzeiro entra no negócio, São Paulo também entra, pela relação que o São Paulo tem com o grego, o São Paulo pode ter um pouco mais de facilidade aí para trazer, entendeu? Nesse sentido que eu quero falar para vocês. Não é que os caras vão doar jogador pro São Paulo de graça, evidentemente não, mas tem uma facilidade aí e vice-versa também, né? De jogador que tá aqui para poder também ir jogar lá fora, tá bom? Enfim, interessante isso aí que o blog do São Paulo trouxe, tá? Vamos avançando aí, rapaziada. E o negócio é o seguinte, ó. O André Curi, tá? Um dos principais empresários do futebol mundial, deu uma entrevista pro Globoesporte.com, né? E né, a gente comentou no vídeo antes sobre ele falando sobre o Hernandes, que o Hernandes recusou a proposta do Barcelona do Guardiola para ficar no São Paulo. E ele falou também sobre os clubes que deve ele, e evidentemente que o São Paulo é um desses clubes, né? Aí depois, aí que teve a entrevista, o GE fez uma matéria, né, aqui sobre os clubes aí estarem devendo empresário, e o GE colocou aqui que o São Paulo deve cerca de 46 milhões de reais para o empresário André Curi. Cerca de 46 milhões de reais. Isso aqui me pega muito, sabe? Tá falando, pô, Gabriel, mas isso é o que? É de comissão que o São Paulo vende jogador e não paga o empresário? Também. Evidentemente que muitos aqui são comissões, né? Você vende jogador para a Europa, né? Para qualquer outro time, tem a comissão do empresário. Muitas vezes o clube nem paga o empresário. Mas o pior não é nem isso, né? O pior não é nem isso. O pior, né, que é algo que é inacreditável. Isso reflete muito o porquê que o futebol brasileiro é muito atrasado em relação ao futebol europeu. Os clubes de futebol, velho, os caras pegam dinheiro emprestado que empresário. Isso não vai entrar na minha cabeça nunca na vida. Você tem noção? O ponto que chegou, o nível que chegou o futebol brasileiro? Tu pega o jogador de futebol, que é o protagonista, que é o cara que joga, o clube, né, que é o mais importante, o jogador e o clube são os mais importantes. Aí a gente tá no nível, não agora, né, já aconteceu há muito tempo, de que os clubes têm que recorrer a empresário para pegar empréstimo com o empresário. Você tem noção que bizarrice, cara? Aí a gente tá no futebol, onde os empresários têm mais dinheiro que os clubes, cara. Isso é inacreditável, tá? Gabriel, onde é que tá tirando isso? Isso aqui é um fato. Inclusive o próprio André Curi, na entrevista pro G, ele falou, olha só esse trechinho aqui, abre aspas. Já emprestei dinheiro pro Corinthians e pro São Paulo. Se arrependimento matasse, e o meu caso é pior ainda. Eu emprestei dinheiro para contratar um jogador que é o melhor volante da Europa. O Ederson, que está jogando demais na Atalanta. Um cara fenomenal. Emprestei dinheiro para o Corinthians contratar e vendi o Ederson depois por mais de 40 milhões de reais. Fecha aspas aí, né? Já tá falando, dando exemplo já do Ederson, né? Que tava no Corinthians, se não me engano, aquele volante também que jogou no Fortaleza, tava na Atlanta, se não me engano, ele foi convocado pelo Dorival ontem, se eu não tô maluco, né? Então, o próprio empresário falou, né? Os empresários emprestam dinheiro aí pros clubes, e isso reflete muito, né? O porquê que o futebol brasileiro é muito atrasado em relação ao futebol europeu, né, cara? Já não basta, né, calendário, arbitragem, a gente tá no futebol, cara, no mundo onde os empresários têm mais dinheiro que os clubes. Isso é uma bizarrice sem tamanho, cara. Entendeu? Os caras, não só o André Curi, mas os principais empresários também que comandam o futebol brasileiro e europeu também, né? Mano, esses caras mandam no futebol, cara. Os caras mandam, irmão. Manda e desmanda. E pelo fato também dos clubes dever, né, cara? Aí muitas vezes tem um jogador da base que começa a jogar no clube porque o empresário tá prestando pra colocar, né? O clube deve, então tem que pôr pra jogar. Às vezes o clube tá contratando um jogador e tem que ir outro jogador no negócio, né? E ele tem que ir porque o clube deve o empresário, entendeu?
Isso acontece muito, cara. Os empresários, infelizmente, né, dominam o futebol brasileiro, né, cara? E o fato dos clubes pedir empréstimo para empresário, pra mim, é o fim, cara. E como eu falei, né, isso é algo novo, sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Ele mesmo falou nessa entrevista pro GE que tem mais de 200 milhões de reais para receber de clube de futebol, né, de dinheiro que ele emprestou, cara. Isso é um negócio inacreditável, entendeu? Inacreditável aí. Depois a gente não sabe que o clube deve 500 milhões, 600, outro deve 1 bilhão, outro deve 2, outro deve 3. Cara, o futebol, as gestões, as administrações do futebol brasileiro, dos clubes, é um negócio inacreditável, cara. Inacreditável é aí. Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.